Oi, meus amigos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Agatha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu tenho certeza que a palavra que a gente vai falar hoje nesse vídeo nasceu no coração de Deus. Ela impactou a minha vida de uma maneira transformadora até o final. Se você viu aí a thumb, ela chamou sua atenção. Eu creio que foi também um instrumento do Espírito Santo, uma ferramenta que o Espírito Santo usou para poder falar com você nesse momento. Então fica até o final do vídeo, porque eu sei que essa palavra ela pode transformar a sua vida do mesmo jeito que ela transformou a minha. Como vocês já viram aí na thumb, a gente vai falar sobre raízes de amargura. Esse é um assunto bem sério, porque tem muitas pessoas que carregam essas raízes de amargura em seu coração sem saber. Efésios 4:30 está escrito: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Você está sendo capaz de perdoar? Nós sabemos que esse canal fala com pessoas que já são cristãs e o intuito dele é facilitar a nossa vida e descomplicar lições bíblicas para nós sermos capazes de aplicá-las. A raiz de amargura é uma contaminação silenciosa que rouba a nossa alegria, a nossa paz, a nossa comunhão com Deus. Aos poucos ela vai nos tornando pessoas ressentidas e pessoas desanimadas. De alguma forma, mesmo que inconsciente, atraem dor e tristeza para si mesmas. E hoje nós vamos aprender a identificar se o nosso coração tem alguma raiz de amargura, de onde ela veio e quando isso aprisionou o nosso coração. E 3, como se livrar dessa prisão. Então, primeiro de tudo, o que são raízes de amargura? A raiz de amargura é a consequência desastrosa de qualquer desvio da vontade do nosso Senhor Jesus. Então, se o pecado é errar o alvo, a raiz de amargura é a consequência de ter errado o alvo. O verbo traduzido por ser amargo significa cortar ou perfurar. Você pode pensar sobre a amargura como uma ferida interna que foi auto-infligida, ou seja, uma ferida que você mesmo fez. Como saber se o meu coração está preso com raízes de amargura? Em Hebreus 12:14 diz: busquem a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Então, o que é que nós aprendemos aqui? A amargura causa perturbação e contaminação. Aí vem a nossa reflexão, que eu espero que o Espírito Santo possa direcionar você nisso. Como tem sido o seu comportamento no dia a dia? O efeito da raiz de amargura vai ser diretamente o humor da pessoa, deixando ela irada, nervosa, irritada, reclamona. E todos nós somos passíveis de dias ruins, isso é normal. Mas se esses sentimentos não vão embora nunca, isso não é normal. Um exemplo claro da pessoa que tá com esse problema é: sabe aquela pessoa que não consegue parar de reclamar? Uma mulher que reclama de tudo em casa, uma pessoa que reclama de tudo que fazem na igreja, alguém que só reclama dos seus líderes, só consegue reclamar dos seus próprios pais. Talvez com esses exemplos você consiga lembrar de alguém ou consiga enxergar que está sendo essa pessoa. De onde veio essa raiz e quando ela aprisionou o meu coração? É importante a gente entender que a raiz de amargura causa a perturbação e a contaminação. Então tem a primeira fase, que é a perturbação interna. Porque se nós estamos ressentidos com alguma coisa, isso tira a nossa paz. Faz a gente ficar lembrando do que nos ofendeu repetidas vezes, passando de novo ali na nossa cabeça, de novo e de novo. Você cria uma fanfic na sua cabeça de como você gostaria de ter respondido aquilo. Tipo assim, você pensa sobre o que houve e você pensa: eu deveria ter falado de tal forma, deveria ou queria ter feito diferente diante daquela ofensa. Esse sentimento vai roubando a nossa paz e roubando a nossa alegria. Segunda fase, que é a perturbação externa. Porque quando uma pessoa está convivendo com as raízes de amargura, ela começa a reclamar para todo mundo em volta. E se nós somos aqueles que estão próximos ali, a gente se estressa junto. É irritante ficar perto de alguém que só fala de coisa ruim, ou que só reclama, ou que volta repetidas vezes no mesmo assunto que não foi resolvido. Você pode ver isso no caso de gente que fala muitas vezes sobre o mesmo problema, sobre o mesmo caso específico ali. Eu tenho uma pessoa na minha família que, infelizmente, eu posso usar como exemplo
nesse caso. Se você sentar ali para conversar com aquela pessoa, pode ser sobre qualquer assunto. Vai chegar um momento onde ela vai tocar naquele mesmo assunto, mesma situação daquelas pessoas que feriram o coração dela, tal. De uma forma ou de outra vai acabar caindo ali no mesmo assunto. Isso é quando você já está externando a perturbação, né? Aí vem a terceira fase, que é o caso que eu considero mais grave, que é a contaminação. Um exemplo é uma pessoa que está ferida com alguém na igreja. É muito perigoso caso essa pessoa não tenha liberado o perdão e se limpado dessas raízes de amargura. Porque às vezes a pessoa já conversou ali, tentou se resolver, mas você não conseguiu perdoar ou perdoou só da boca para fora. O que acontece é que você alimenta essas raízes de amargura e volta para a primeira fase. Começa a maldizer tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa é e passa a contaminar outras pessoas. Você pode falar mal daquele irmão, falar mal daquele líder e gerar uma espécie de revolta contra alguém no corpo de Cristo. Você pode, por estar ferido por alguma coisa, falar mal da sua esposa, falar mal do seu marido para os seus filhos e contaminar o coração deles contra a própria família. E mais ainda, eu quero que você pense agora sobre qual é a visão que você tem dos seus pais. Você reclama muito deles? Se você for sentar para conversar com alguém sobre a sua criação, você sente que tem situações em que você está ofendido com seu pai ou com a sua mãe? Pense um pouco sobre isso e responda essa pergunta porque ela é muito séria. Quando nós somos crianças, nossos pais representam tudo pra gente. Eles nos apresentam para a vida de um modo geral. E nós formamos uma relação entre o nosso relacionamento com eles e o nosso relacionamento com Deus. Para nós, o nosso pai terreno é uma representação de Deus. Nossa mãe na terra é uma representação do Espírito Santo, porque é ela que nos apresenta para o Pai, como o Espírito Santo nos apresenta a Deus. Figura de maior sensibilidade, digamos assim. E entenda uma coisa, se você tem feridas com seu pai ou com a sua mãe, isso pode e muito provavelmente está interferindo diretamente no seu relacionamento com Deus. Se no fundo do seu coração você tem reclamações contra o seu pai, de que ele não te deu amor direito ou de que ele te abandonou, essa contaminação vai gerar no seu subconsciente a crença de que Deus não vai te dar amor direito e vai te abandonar. Recentemente eu passei por um seminário de cura e libertação que se chamava Curando Raízes, onde o Espírito Santo me levou a entender que por causa da minha relação familiar, eu não conseguia ser capaz de crer que Deus vai cumprir as promessas dele na minha vida. Mesmo sendo cristã já faz tempo, mesmo tendo falado sobre isso com o Senhor, existiam feridas no meu coração que estavam contaminando a imagem do Senhor para mim. Consequentemente, também contaminando a minha fé. E talvez hoje você precise ser curado nessa área e arrancar essas raízes de amargura do seu coração. Então, como se livrar dessa prisão? Esse texto que a gente vai ler agora tem os conselhos práticos para você lidar com isso. Lucas 17:13. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Jesus estava ensinando, olha, se alguém te ofender, você deve perdoá-lo. E os discípulos disseram, a gente vai precisar que o Senhor aumente a nossa fé para nós sermos capazes disso. Mas Jesus fala, se tiverdes fé como um grão de mostarda, poderão dizer a essa moreira. A moreira aqui nesse texto representa as raízes de amargura em nosso coração. Porque Jesus estava falando de ofensas. E por mais que ele tenha falado de uma árvore, ele não mudou de assunto. Então a primeira coisa que aconteceu foi eles passaram por uma árvore, sabiam que ela estava lá e reconheceram isso. A primeira coisa que nós devemos fazer é, quando nós enxergamos uma raiz de amargura, como os discípulos viram a amoreira lá, é reconhecer que essa raiz está lá. E isso é mais difícil quando já faz tempo que você é crente, quando já faz tempo que você está na igreja, por exemplo. Eu já falei sobre isso, eu já lidei com isso. Se o Espírito Santo está trazendo isso à sua memória, talvez seja algo que realmente precise ser apresentado diante de Deus mais uma vez, que pode estar aprisionando a sua vida. Não seja teimoso, sabe? A gente tem
tem essa tendência, mas é uma religiosidade do nosso coração, de achar que porque faz tempo que a gente está na igreja, nós não temos raízes em nós que precisam ser arrancadas, ou que não existem áreas no nosso coração que precisam ser limpas, que precisam ser abertas e mexidas ali pelo Espírito Santo. Então o primeiro passo é reconhecer que essa raiz está lá, senão o Senhor não vai ser capaz de trabalhar aquilo nas nossas vidas. Depois o versículo continua e Jesus disse: direis a elas. Então você dá ordem para essas raízes no seu coração. Raiz de ofensa, raiz de amargura, raiz de falta de perdão. Nós temos que assumir essa responsabilidade de dar ordens ao nosso coração e dizer: arranque-se daí. E por último, dar destino. Jesus disse: arranque-se daí e plante-se ao mar. Porque ele sabia que uma planta não sobrevive na água salgada. Se você joga ela no mar, ela morre. Então dê um destino final para a falta de perdão, por exemplo, no seu coração, onde você sabe que essa raiz jamais poderá voltar. É um trabalho em conjunto seu com o Espírito Santo. Ele vai te mostrar, ele vai te revelar que o seu coração precisa ser visitado com cura nessas áreas. À medida que você permite, ele vai limpar. Então, vou te dar um exemplo aqui de oração. Eu libero perdão sobre tal situação. Eu libero perdão sobre a vida daquela pessoa. Eu peço perdão pelo pecado da maledicência e da reclamação. Eu dou uma ordem para que toda raiz de ofensa saia do meu coração agora. Vá para o lugar que o Senhor determinar e nunca mais volte. Eu repreendo do meu coração agora toda perturbação e toda contaminação causada pelas raízes de amargura. Declaro o meu coração curado através da fé em Cristo Jesus. Amém. Bom, essa é a mensagem que o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu espero que ela tenha abençoado você, que ela tenha também ministrado a sua vida da mesma forma que ministrou a minha. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do meu conteúdo, não deixa de interagir aqui no canal, isso me ajuda demais, isso me ajuda a cumprir o meu propósito de levar libertação através da comunicação para a vida das pessoas. Deixa aqui um comentário de qual foi a parte do devocional que mais falou com você, onde o Espírito Santo mais te ensinou com esse vídeo. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui em cima para vocês. É sempre um prazer passar esse tempo aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.